Às 14h37 do dia 23 de outubro de 1943, nas colinas cobertas de neve, perto de Ordzhonikidze, no Cáucaso Soviético, a temperatura caía para menos 12 graus Celsius. O vento soprava a 25 km por hora, carregando flocos de neve que reduziam a visibilidade a 200 metros. O terreno era um declive rochoso de 45 graus, salpicado de arbustos congelados e ravinas estreitas de 3 a 5 metros de profundidade. O ar estava saturado de umidade gelada, tornando cada respiração uma contração nos pulmões. O soldado era Ivan Petrovich Kuznetsov, 28 anos. Atirador de elite de terceira linha, com 14 meses de experiência em combates de infantaria no Fronte Sul. Ele media 1,75 metros, pesava 68 quilos após meses de racionamento, com mãos calejadas de 2 centímetros de espessura nas palmas e uma cicatriz de estilhaço de 7 centímetros no antebraço esquerdo, resquício de uma emboscada em Stalingrado 6 meses antes. Seu estado físico era funcional. Fadiga crônica de 18 horas diárias de vigília, mas reflexos afinados por 4,00 rodadas disparadas em treinamento repetitivo durante o inverno de 1942. Ele carregava o Mosin Nagant M1891, um rifle de ferrolho de 4 kg, calibre 7, 62,54 mm, com alcance efetivo de 400 metros em condições ideais, mas reduzido a 250 metros pelo vento e neve. O pente de 5 cartuchos estava semi-carregado, com munição de 1940, propensa a falhas de ejeção em baixas temperaturas. O cano media 73 centímetros e o mecanismo de ferrolho requeria 2 segundos para recarregar após cada tiro. Kuznetsov se posicionou a 180 metros da crista da colina, deitado em uma depressão de 40 centímetros de profundidade, o corpo envolto em um casaco de lã úmido que pesava 3 quilos extras. Seu coração batia a 72 pulsações por minuto, controlado por respirações ritmadas de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração. Ele ajustou o pente do rifle contra o ombro direito, o metal frio, queimando a pele através da manga fina. Aos 150 metros abaixo, na ravina principal, avançava um pelotão alemão da 17ª Divisão de Infantaria. 32 homens em formação de assalto, espaçados a 5 metros uns dos outros. Eles usavam fuzis Mauser Kar 98K de 1 kg, calibre 7, 92,57 mm, com baionetas fixadas, e 2 metralhadoras MG-34 de 12 quilos cada, montadas em bipés, capazes de 900 disparos por minuto a 800 metros de alcance. O pelotão era comandado por um tenente de 32 anos, com experiência em 18 ações no fronte leste, e incluía 4 observadores com binóculos Zeiss de 6,30, varrendo o terreno a cada 30 segundos. O silêncio da colina era absoluto, interrompido apenas pelo rangido distante de botas na neve compacta. Kuznetsov calculou o vento, desvio de 2 graus à esquerda, ajustando a mira em 1,5 milésimos para a direita. Seu dedo indicador pairou no gatilho, pressão de 2 quilos para a liberação. Aos 140 metros, o primeiro alemão, um cabo de 25 anos com 8 meses de serviço, pisou em uma crosta de gelo que cedeu 10 centímetros, emitindo um estalo audível a 50 metros de distância. O pelotão parou por 3 segundos, armas erguidas, mas retomou o avanço, agora em zigue-zague de 2 metros laterais. Kuznetsov exalou. O ferrolho clicou ao engatilhar o primeiro cartucho. Distância: 135 metros. Alvo: o cabo, centro de massa no peito, 50 centímetros de diâmetro. O tiro partiu às 14h38, velocidade inicial de 865 metros por segundo, impacto calculado em 0,16 segundos. A bala perfurou o casaco de lã a 4 centímetros abaixo da clavícula esquerda, seccionando a artéria subclávia. O cabo caiu para frente sem grito, corpo inerte a 132 metros da posição de Kuznetsov. Sangue jorrou
30 centímetros no ar gelado antes de congelar na neve. O pelotão reagiu em 8 segundos. O tenente gritou uma ordem em alemão, ecoando por 100 metros: Feuer, Deckung. Os 31 homens se dispersaram, mergulhando em valas de 20 a 50 centímetros. 2 MG-34 abriram fogo imediato, varrendo a crista a 300 metros com rajadas de 15 disparos cada, consumindo 60 cartuchos em 4 segundos. Balas traçantes riscaram o ar a 5 metros acima da cabeça de Kuznetsov, erodindo 2 centímetros de solo rochoso. Ele permaneceu imóvel, contagem de respiração. 5 inalações controladas. O inimigo cometeu o primeiro erro. Os artilheiros das metralhadoras fixaram a mira na crista visível, ignorando as ravinas laterais, onde o terreno oferecia cobertura invisível a 70% da formação. A 120 metros, 3 alemães avançaram em flanco direito, fuzis apontados para frente, passos de 1 metro a cada 2 segundos. Kuznetsov rolou 5 metros à esquerda, ajustando o ângulo em 15 graus. O segundo tiro saiu às 14, 38, 45, atingindo o segundo homem no pescoço, calibre 7, 62 mm, rompendo a traqueia a 3 centímetros da superfície. O soldado colapsou de joelhos, gargarejando por 7 segundos antes de silenciar. Os outros 2 se jogaram atrás de um rochedo de 1 metro de altura, atirando às cegas. 12 disparos, todos desviando 4 a 6 metros da posição real. O pelotão se reorganizou em 12 segundos, dividindo-se em 2 grupos de 15 homens. O tenente, agora a 110 metros, usou o rádio de válvula BC-611, transmitindo coordenadas para a artilharia de 105 mm a 3 quilômetros de distância. A resposta veio em 45 segundos. 3 obuses de 15 quilos cada explodiram a 200 metros da crista, escavando crateras de 2 metros de diâmetro, mas 50 metros afastadas do alvo preciso devido ao vento cruzado. Fragmentos de 5 a 10 gramas choveram sobre a colina, um deles ferindo o braço esquerdo de Kuznetsov com um corte de 4 centímetros, sangramento controlado por pressão manual em 8 segundos. Enquanto o fogo de artilharia pausava por recarga, 90 segundos. Kuznetsov engatilhou o terceiro cartucho. O ferrolho travou por 2 segundos, gelo acumulado no mecanismo de 1891, exigindo um tapa de 1 quilo de força. Distância, 105 metros. Alvo, um atirador de MG-34, exposto ao recarregar a fita de 50 cartuchos. O tiro impactou o ombro direito, fraturando o húmero e imobilizando a arma por 4 minutos. O pelotão, agora ciente de um atirador solitário, adaptou. Enviaram 4 batedores em pares, rastejando a 0,5 metros por minuto, usando arbustos como cobertura. Mas o terreno traiu. Uma ravina de 3 metros os separou, forçando um desvio de 20 metros que os expôs por 5 segundos. Kuznetsov mirou o quarto alvo às 14h40, 03, o batedor líder caindo com perfuração abdominal, intestinos expostos ao frio, morte por hemorragia em 90 segundos. O pânico se instalou. Relatos contraditórios pelos rádios. Sniper a 150 metros versus possível ninho de metralhadora, gerando hesitação de 20 segundos. O tenente ordenou fogo supressivo generalizado, 150 disparos consumidos, mas apenas 12% acertando alvos potenciais, desperdiçando munição em um erro tático clássico de fogo em área. A pressão aumentava. Aos 95 metros, o pelotão fechava o cerco, mas Kuznetsov já contava 27 homens restantes, com 4 feridos fora de combate. Seu rifle, o inútil Mosin de 52 anos de fabricação, havia neutralizado 20% da força inimiga em menos de 3 minutos, uma taxa de letalidade que desafiava as estatísticas de doutrina soviética para atiradores isolados, média de 4% em emboscadas semelhantes. Se você quer desvendar como um rifle obsoleto virou o jogo em combates reais, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes desta análise tática.
O vento intensificou para 30 quilômetros por hora, carregando o cheiro de pólvora queimada a 500 metros. Kuznetsov recarregou o pente vazio, dedos entorpecidos, perdendo 3 segundos no processo. O pelotão, agora furioso e adaptando com granadas de mão lançadas a 40 metros, escalava a colina em ondas de 5 homens, ignorando o custo. 2 caíram em terreno escorregadio, fraturando tornozelos antes mesmo do tiroteio. A caça começava, mas o silêncio da colina já carregava o peso de 5 corpos alemães congelando na neve. Às 14h41:15, o vento atingiu rajadas de 35 quilômetros por hora, desviando flocos de neve em padrões erráticos que obscureciam linhas de visão a menos de 100 metros. A temperatura despencou para menos 14 graus Celsius, congelando o suor nas sobrancelhas de Kuznetsov e reduzindo a dexteridade de seus dedos em 20%. Ele se arrastou 2 metros para uma ravina lateral de 2 metros de largura. O casaco rasgado pelo fragmento anterior, agora permitindo entrada de ar gelado que contraía os músculos torácicos. Seu Mosin Nagant, com o cano incrustado de 0,5 centímetro de gelo, requeria um esforço adicional de 0,8 quilos no ferrolho para ciclar. Restavam 4 cartuchos no pente reserva, munição de 1941, com taxa de falha de 15% em umidades abaixo de 0. O pelotão alemão, reduzido a 27 homens efetivos, avançava em ondas coordenadas. A primeira de 5 soldados rastejava a 0,8 metros por segundo, intervalos de 3 metros entre si, usando granadas Steel Hand Granate de 600 gramas cada, lançadas em arcos de 35 metros. O tenente, posicionado a 90 metros na retaguarda, coordenava via rádio, transmitindo atualizações a cada 15 segundos, para um posto de comando a 2 quilômetros. Os batedores haviam relatado inconsistências. Um sniper isolado, sem suporte de fogo pesado, mas com precisão acima de 40% em alvos móveis. Estatística que contrariava os manuais da Wehrmacht para emboscadas no Cáucaso, onde atiradores soviéticos isolados neutralizavam em média 8% das formações antes de serem suprimidos. Kuznetsov observou a onda inicial através de uma fenda de 10 centímetros na rocha. Respiração. 3 segundos de inspiração, 7 de expiração. Coração a 78 pulsações por minuto. Ele calculou o desvio do vento, 3 graus à esquerda, elevando a mira em 2 milésimos. O primeiro granadeiro, um soldado de 23 anos, com 6 meses de experiência em patrulhas de montanha, ergueu o braço a 85 metros, o lançador descrevendo um arco de 2 segundos. A granada explodiu a 5 metros da posição anterior de Kuznetsov, escavando 40 centímetros de solo e lançando estilhaços de 2 a 5 gramas, que ricochetearam na rocha, um deles raspando sua bota e perfurando o couro em 3 milímetros. Ele rolou 0,5 metros para o lado. Ferrolho engatilhado em 4 segundos. Alvo, o granadeiro, exposto no joelho esquerdo durante o recuo. Tiro às 14h41:28. A bala de 7,62 e 54 metros viajou 84 metros em 0,15 segundos, impactando o fêmur a 8 centímetros abaixo da articulação, seccionando a artéria femoral. O soldado caiu gritando por 12 segundos, o sangue jorrando 45 centímetros antes de coagular no frio. Os 4 companheiros da onda se imobilizaram, atirando 18 disparos de Kar 98K em rajadas curtas, balas desviando 2 a 4 metros da ravina devido à elevação errada de 5 graus. A reação veio em camadas. O segundo grupo de 5 homens flanqueou pela esquerda, a 75 metros. Usando fumaça de granadas NB-39 que se espalharam em 20 metros cúbicos, reduzindo visibilidade para 15 metros. O tenente ordenou: Zweigruppen, Kreisen, divisão em pares de assalto, cada par cobrindo 10 metros de avanço com fogo alternado de 5 disparos por homem. Mas o terreno interveio. Uma crosta de neve de 15 centímetros cedeu sob o terceiro par,
afundando 2 soldados 40 centímetros em uma poça semi-congelada, imobilizando-os por 25 segundos enquanto lutavam para se libertar. Um deles, com 29 anos e 12 ações prévias, perdeu o fuzil na lama, forçando o companheiro a cobri-lo sozinho, expondo o flanco por 8 segundos. Kuznetsov aproveitou a brecha. Ele se reposicionou de joelhos na ravina, elevando o rifle 12 graus para compensar a descida. Dedos tremendo com perda de sensibilidade de 30%, ele engatilhou o cartucho. Distância, 72 metros. Alvo, o soldado exposto no flanco. Centro de massa no tórax, 45 centímetros. O tiro partiu às 14h42, 10, perfurando o pulmão esquerdo e colapsando o soldado em 4 segundos, sem som além do impacto úmido. O par sobrevivente retaliou com 10 disparos, um deles ricocheteando a 1 metro da cabeça de Kuznetsov, fragmentando em 3 pedaços que cortaram sua manga em 2 centímetros. O pelotão adaptou em 18 segundos. O tenente chamou reforços via rádio. Um esquadrão de apoio com uma MG-42 de 11, 6 quilos, taxa de fogo de 200 disparos por minuto a 5 km de distância, estimado tempo de chegada em 4 minutos. Enquanto isso, os 22 homens restantes formaram uma rede de fogo cruzado. Metralhadoras MG-34 fixadas em rochedos a 60 metros, varrendo arcos de 45 graus com 200 cartuchos consumidos em 25 segundos. Balas traçantes iluminaram a neve, erodindo 1 centímetro de cobertura a cada rajada de 20 disparos. Kuznetsov sentiu o impacto sísmico. O solo vibrava a 2 Hz, poeira de rocha caindo em sua nuca. Incerteza cresceu no pelotão. Relatos pelos rádios variavam. Ein Schütze, vielleicht 2 versus möglicherweise eine Gruppe mit MG. O tenente hesitou por 10 segundos, dividindo comandos. Erro que permitiu a Kuznetsov um respiro de 15 segundos para recarregar. Seu terceiro cartucho falhou na alimentação. Mecanismo emperrado por gelo acumulado de 0,3 gramas, resolvido com um golpe de 1 quilos no ferrolho. Aos 65 metros, uma onda de 3 granadas foi lançada. 2 explodindo prematuramente a 30 metros devido a fusíveis úmidos, matando um arremessador alemão por estilhaço no abdômen, hemorragia interna em 45 segundos. A escalada continuou. O pelotão fechou para 55 metros, agora em formação de assalto denso, 18 homens em linha de 20 metros de frente, baionetas fixadas para combate corpo a corpo. 2 soldados comuns, recrutas de 19 anos com apenas 3 meses de treinamento, tropeçaram em raízes congeladas, caindo 1 metro em uma vala secundária e quebrando clavículas. Baixas não por fogo inimigo, mas pelo terreno hostil que reclamava 12% das casualidades em operações de montanha no fronte leste, segundo relatórios da divisão. Kuznetsov mirou o líder da linha. Um sargento de 30 anos com 22 meses de serviço, a 52 metros, respiração controlada, tiro às 14h43, 22. Impacto no crânio, morte instantânea, o corpo rolando 3 metros colina abaixo, desencadeando pânico em 5 segundos. A linha quebrou, homens se dispersando em direções opostas, consumindo 50 disparos em fogo descoordenado. O tenente, a 50 metros, reconheceu a anomalia. Um atirador isolado, neutralizando 25% da força em 5 minutos, taxa que excedia em 300% as projeções táticas para rifles de ferrolho contra a infantaria mecanizada. Ele ordenou uma caça sistemática. 6 homens em pares, rastejando com facas de combate de 25 centímetros, visando cercar a ravina em 90 segundos. Mas a paranoia se instalou. Sombras na neve interpretadas como movimentos inimigos, relatos de mais snipers gerando fogo amigo.
2 disparos acidentais entre si, ferindo um no ombro com perda de 20% de mobilidade. Kuznetsov, com o rifle quente a 40 graus no cano, contava 20 homens restantes, fadiga acumulada elevando seu pulso a 85 batimentos. O silêncio entre tiros era pontuado por gemidos distantes, o cheiro de sangue e cordite misturando-se ao ar rarefeito. A pressão montava. A MG-42 de apoio chegaria em 2 minutos, capaz de suprimir 500 metros quadrados em 30 segundos. Kuznetsov rolou para uma posição secundária, 4 metros mais profunda, mas o pelotão fechava, granadas rolando a 35 metros, explodindo e lançando terra que o enterrou parcialmente por 5 segundos. Seu próximo tiro seria crítico, distância 48 metros, munição restante em 3 cartuchos, com o inimigo aprendendo a usar o terreno contra ele. A colina, outrora silenciosa, ecoava agora com 220 disparos totais, mas apenas 7% efetivos, desperdiçando 800 cartuchos em uma doutrina que priorizava volume sobre precisão. Às 14h44:05, o vento cruzado atingiu 38 km por hora, desviando partículas de neve em véus de 50 centímetros de espessura que limitavam a visibilidade a 40 metros. A temperatura estabilizou em menos 15 graus Celsius, congelando o sangue exposto nos corpos alemães e reduzindo a taxa de coagulação em 25% para ferimentos abertos. Kuznetsov, com o pulso acelerado a 88 batimentos por minuto, arrastou-se 8 metros para uma fenda rochosa de 60 centímetros de profundidade. O casaco agora rasgado em 12 centímetros, permitindo infiltração de ar, que baixava sua temperatura corporal central para 35,8 graus. Seu Mosin Nagant, com o ferrolho encrustado de 0,4 gramas de gelo, exigia 5 segundos para ciclar, e restavam 3 cartuchos viáveis no pente, com uma taxa de falha projetada de 18%, devido à umidade acumulada. O pelotão, agora com 20 homens efetivos, intensificou a caça em formação de pinça. 10 soldados na ala direita, avançando a 0,6 metros por segundo em pares, cobrindo arcos de 30 graus com fuzis. Kar-98K apontados para ravinas laterais. Os outros 10 na esquerda, usando granadas de fumaça para mascarar movimentos, consumindo 6 unidades, que geraram 30 metros cúbicos de névoa química. O tenente, a 45 metros da ravina principal, coordenava com gestos manuais visíveis a 20 metros, priorizando supressão sobre avanço direto, doutrina adaptada de manuais de 1942 para terrenos montanhosos, onde atiradores isolados eram neutralizados em 85% dos casos por fogo em área. Mas o erro persistia. Os pares da ala direita ignoraram uma ravina secundária de 2 metros, onde o eco de botas amplificava sons a 150 metros, alertando Kuznetsov 8 segundos antes do contato. Ele ajustou a posição deitado, ombro direito pressionado contra a rocha úmida que absorvia 10% do recuo. Respiração. 2, 5 segundos de inspiração, 8 de expiração. Coração estabilizado em 85 pulsações. Distância para o par líder da ala direita, 46 metros. Alvo, o soldado da frente, 24 anos, com 9 meses de serviço em patrulhas de fronteira, expondo o flanco esquerdo ao erguer o fuzil para a varredura. O vento desvio de 4 graus à esquerda demandou correção de 2 milésimos na mira. Dedos com sensibilidade reduzida em 35% apertaram o gatilho com 1 kg de pressão. Tiro às 14h44:18. A bala viajou 45 metros em 0,14 segundos, perfurando o rim esquerdo e saindo pelas costas a 15 centímetros da espinha, causando paralisia imediata. O soldado caiu de lado, o fuzil descarregando acidentalmente 2 tiros para o céu, alertando o par companheiro que se imobilizou por 4 segundos. A reação inimiga foi fragmentada. O par sobrevivente retaliou com 8 disparos de Kar-98K,
balas impactando a rocha a 2 metros da cabeça de Kuznetsov, fragmentos de 0,5 grama raspando sua têmpora e causando um corte superficial de 1 centímetro. O tenente, percebendo a direção precisa, ordenou realinhamento. Rechtsflanken Granaten, 5 granadas Stillhandgranat, lançadas em salvas de 3, arcos de 28 metros, 2 explodindo a 10 metros da fenda e escavando 30 centímetros de solo, uma delas prematura por fusível defeituoso, ferindo o arremessador no pé com um estilhaço de 4 gramas, imobilizando-o por hemorragia em 60 segundos. O pelotão consumiu 120 cartuchos em fogo supressivo, mas apenas 9% das balas atingiram cobertura rochosa, desperdiçando munição em um padrão de erro comum em neblina de neve, onde precisão caía para 15%, segundo relatórios da 17ª Divisão. Kuznetsov rolou 9 metros para trás, poeira e neve aderindo ao ferimento na têmpora, elevando o risco de infecção em 20% no frio. O ferrolho clicou com atraso de 7 segundos, gelo derretendo parcialmente pelo calor do cano a 45 graus. Distância, 42 metros. A ala esquerda avançava agora, 4 homens em linha de 8 metros, rastejando a 0,4 metros por segundo, um deles com binóculo Zeiss, varrendo a fenda a cada 5 segundos. O terreno traiu novamente. Um arbusto congelado de 40 centímetros quebrou sob o peso do segundo homem, emitindo um estalo audível a 30 metros, expondo a posição por 3 segundos. Kuznetsov mirou o observador, centro de massa no peito, 48 centímetros de diâmetro. Tiro às 14h45, 02. Impacto na clavícula direita, seccionando a veia jugular externa. Morte por asfixia em 20 segundos. O binóculo caindo e quebrando a lente em 5 fragmentos. Confusão se espalhou pelo rádio do pelotão. Sniper in der Spalte. Posição 50 metros versus Fausch. Bewegt sich. Relatos contraditórios gerando hesitação de 12 segundos, com 2 pares atirando em direções erradas, um deles acertando um companheiro na perna com bala perdida, fratura tibial e retirada forçada. O tenente adaptou. Dividiu os 18 homens restantes em 3 grupos de 6, cada um cobrindo 15 metros de frente com fogo alternado, 10 disparos por homem a cada 20 segundos. Consumindo 180 cartuchos em 30 segundos. A MG-42 de apoio chegou às 14h45, montada a 35 metros da base da colina por 4 soldados. Taxa de fogo iniciada em 100 disparos por minuto, varrendo a ravina em arcos de 60 graus com fitas de 250 cartuchos. O solo tremeu com a cadência. 50 disparos por segundo. Erodindo 3 centímetros de rocha na fenda de Kuznetsov, fragmentos de 1 a 2 gramas, cortando sua mão esquerda em 2 pontos de 0,8 centímetro cada. Ele se enterrou mais 20 centímetros na neve, contagem de respiração interrompida por tosse de poeira, pulso subindo para 92 batimentos. A pressão escalou. O grupo central lançou 4 granadas adicionais, 3 rolando para a fenda e explodindo em sequência, a primeira a 4 metros criando uma onda de choque que deslocou Kuznetsov 0,5 metro, a segunda ferindo sua coxa direita com estilhaço de 3 gramas, sangramento de 15 mililitros por minuto, controlado por torniquete improvisado em 10 segundos. O terceiro grupo flanqueou pela direita, fechando para 30 metros, baionetas fixadas em fuzis, avanço em zigue-zague de 1 metro lateral a cada 3 segundos. Incerteza alimentava a paranoia alemã. Sombras de rochas interpretadas como silhuetas inimigas levaram a 15 disparos perdidos em falsos alvos, e um soldado de 21 anos, com apenas 4 meses de treinamento, congelou em pânico por 8 segundos, expondo-se e caindo com tiro de ricochete de sua própria unidade no braço e perda de 30% de função motora. Kuznetsov, com visão embaçada por suor congelado, engatilhou o penúltimo cartucho. Falha na alimentação resolvida com empurrão manual de 2 quilos. Distância, 28 metros.
Alvo, o artilheiro da MG-42, exposto ao ajustar a fita, pescoço de 35 centímetros de circunferência. Tiro, às 14h46. 12. A bala perfurou a traqueia, imobilizando a arma por 45 segundos, enquanto o substituto tropeçava na neve, atrasando o fogo em 20%. O pelotão reagiu com fúria organizada. O tenente ordenou assalto final. 14 homens em onda densa de 12 metros de frente, consumindo 200 cartuchos em 25 segundos, balas traçantes iluminando a ravina como linhas de 800 metros por segundo. 2 recrutas comuns escorregaram em gelo de 8 centímetros de espessura, caindo 5 metros em uma vala e fraturando pulsos. Baixas por terreno que representavam 18% das casualidades em colinas caucasianas, per relatórios de outono de 1943. Kuznetsov contou 16 homens aproximando-se, seu rifle com cano a 50 graus e munição em 2 cartuchos, fadiga crônica elevando o tempo de mira em 0,3 segundos. A MG-42 retomou, suprimindo 200 metros quadrados, mas o vento desviou 12% das balas para além da ravina, um erro tático que permitiu um respiro de 7 segundos. A 25 metros, o cerco apertava, granadas rolando a 15 metros e explodindo com fragmentos que perfuraram o casaco de Kuznetsov em 4 pontos. Nenhum vital, mas reduzindo mobilidade em 15%. O silêncio entre rajadas era preenchido por ordens abafadas e gemidos de feridos, o ar saturado de 0,2 miligramas por metro cúbico de cordite. O tenente, agora a 22 metros, reconheceu a ameaça. Um rifle obsoleto neutralizando 37% da força em 7 minutos, estatística que forçava reavaliação de protocolos para atiradores de ferrolho, onde doutrina previa supressão em 4 minutos. Mas a adaptação veio tarde. O grupo de assalto tropeçou em corpos congelados, atrasando por 10 segundos, expondo flancos para o próximo tiro de Kuznetsov. A colina, com 280 disparos inimigos totais e letalidade de 5%, ecoava o caos de uma anomalia que desafiava números frios. Às 14h46, o vento sustentou 40 km por hora, carregando rajadas de neve que formavam camadas de 20 centímetros em ravinas expostas, limitando o deslocamento a 0,3 metro por segundo para homens carregados. A temperatura caiu para menos 16 graus Celsius, congelando fluidos corporais em ferimentos superficiais e elevando o risco de hipotermia em 15% para exposições acima de 10 minutos. Kuznetsov, com temperatura corporal central em 35 graus, sentiu contrações musculares no ombro direito que atrasavam o levantamento do rifle em 0,4 segundos. Seu Mosin Nagant, cano a 52 graus com 0,6 gramas de resíduos de pólvora acumulados, ciclava o penúltimo cartucho com um travamento de 1,8 segundos, resolvido por rotação manual de 3 kg de torque. Restava um cartucho reserva no bolso interno. Munição de 1942, com invólucro corroído por 5% de oxidação. O pelotão, com 16 homens em formação de assalto, fechava para 20 metros da fenda principal, divididos em 2 subgrupos de 8. O da frente avançando em zigue-zague de 0,8 metro lateral a cada 4 segundos. Fuzis Kar 98K, com baionetas de 25 centímetros fixadas, consumindo 15 cartuchos por homem em fogo de cobertura. O da retaguarda lançando granadas, Steel Hand Grenade, em arcos de 18 metros, 4 unidades explodindo simultaneamente a 8 metros da posição de Kuznetsov, escavando 25 centímetros de solo e lançando 50 gramas de estilhaços que perfuraram sua bota esquerda em 4 pontos. Ferimento não vital, com sangramento de 10 mililitros por minuto. A MG-42, remendada com um artilheiro substituto de 26 anos e 10 meses de serviço, retomou a cadência A1,
0,50 disparos por minuto, varrendo 150 metros quadrados com fitas de 200 cartuchos restantes. O bipé afundando 2 centímetros na neve úmida e desviando 8% das balas para o flanco direito. Kuznetsov se contraiu na fenda, poeira de rocha aderindo ao corte na têmpora e elevando a inflamação em 12%. Respiração: 2 segundos de inspiração, 9 de expiração, coração a 95 pulsações por minuto. Ele calculou o alvo prioritário, o artilheiro da MG-42, a 32 metros, exposto ao inclinar-se para ajustar o mecanismo de alimentação, circunferência torácica de 55 centímetros. Desvio do vento: 4, 5 graus à esquerda, correção de 2, 5 milésimos na mira telescópica embaçada por condensação. Dedos com perda de sensibilidade de 40% pressionaram o gatilho com 2 quilos. Tiro às 14, 47,01. A bala de 7, 62,54 mm viajou 31 metros em 13 segundos, impactando o externo e seccionando a aorta descendente. O artilheiro colapsando sobre a arma e imobilizando-a por 55 segundos, enquanto sangue jorrava 35 centímetros no cano quente, causando superaquecimento prematuro. A reação do pelotão foi imediata e descoordenada. O subgrupo da frente, agora a 18 metros, parou por 2,5 segundos ao ouvir o impacto, o tenente gritando: "Sturm dran!" Avanço total de 14 homens restantes, mas 2 tropeçaram em raízes expostas de 15 centímetros, caindo de joelhos e expondo os torsos por 6 segundos. Um deles, recruta de 20 anos com 5 meses de treinamento, fraturando o joelho direito no impacto, retirada forçada sob fogo amigo que consumiu 20 cartuchos desnecessários. A MG-42 silenciou, o substituto lutando para remover o corpo em 12 segundos, mas o erro tático se ampliou. O subgrupo da retaguarda, sem coordenação precisa, lançou 2 granadas adicionais que rolaram 5 metros além da fenda, explodindo a 12 metros e ferindo um companheiro no braço com estilhaço de 2 gramas, hemorragia controlada por atadura em 15 segundos, reduzindo a força efetiva para 13 homens. O tenente adaptou em 20 segundos, ordenando fogo cruzado em setores de 10 metros. 6 homens na ala esquerda, atirando em rajadas de 8 disparos de Kar 98K, consumindo 48 cartuchos e erodindo 5 centímetro de rocha na fenda. Os outros 7 na direita, rastejando a 0,5 metro por segundo, com facas de combate preparadas para corpo a corpo. Relatos pelo rádio fragmentaram: MG-42 ausgeschaltet, Sniper nah, versus Mehrere-Schützen flanken. Hesitação de 8 segundos gerando sobreposição de fogo, com 3 balas ricocheteando entre o grupo, uma ferindo levemente o tenente na coxa com perda de 10% de mobilidade. O terreno agravou. Neve acumulada de 25 centímetros cedeu sob o avanço da ala direita, afundando 3 soldados 30 centímetros em uma poça semi-congelada, imobilizando-os por 18 segundos e expondo flancos a 15 metros da fenda. Kuznetsov aproveitou o caos. Ele rolou 0,6 metro para uma subfenda de 40 centímetros. O estilhaço na coxa limitando o movimento em 18%. Sangramento agora em 12 mililitros por minuto. Ferrolho engatilhado no último cartucho do pente, mecanismo travando por 2 segundos devido a 0,7 gramas de gelo derretido misturado a resíduos. Distância, 16 metros. Alvo, o soldado líder da ala esquerda, 27 anos, com 14 meses de experiência em assaltos urbanos, expondo o pescoço ao erguer o fuzil para a mira. Correção para vento, 5 graus. Elevação de 3 milésimos. Tiro às 14h47, 35. Impacto na carótida, morte por exsanguinação em 10 segundos, o corpo caindo e bloqueando o avanço de 2 companheiros por 4 segundos, fuzil descarregando acidentalmente 3 tiros para o solo. Escalada de violência seguiu. O pelotão, reduzido a 12 homens, fechou para 12 metros em onda densa de 8 metros de frente, consumindo 100 cartuchos em 15 segundos.
Letalidade de 6% contra a cobertura rochosa. O tenente, mancando a 10 metros, coordenou o último assalto. Granatenrein. Nahkampf. 4 granadas rolando a 6 metros, 2 explodindo na fenda e deslocando Kuznetsov. 0. 8 metros com onda de choque, fragmentos de 4 gramas cortando seu antebraço esquerdo em 2 centímetros, adicionando 8 mililitros de perda sanguínea por minuto. A MG-42, com novo artilheiro, abriu fogo novamente a 200 disparos por minuto, mas o cano superaquecido a 300 graus causou falha na fita após 80 disparos, imobilizando por 30 segundos, erro de manutenção comum em operações de frio, onde taxas de falha subiam para 22% segundo diários da divisão. Paranoia cresceu no pelotão. Um soldado de 22 anos, com 7 meses de serviço, relatou Geisterschütze, por rádio, interpretando ecos de ricochetes como múltiplos atiradores, levando a 12 disparos em direções vazias e desperdiçando munição. 2 homens comuns, sem experiência em combates noturnos simulados, congelaram por 5 segundos cada, um caindo em pânico e expondo-se a um tiro perdido de companheiro na mão, fratura metacarpiana e retirada. Kuznetsov, com visão reduzida por sangue escorrendo da têmpora, sacou o último cartucho reserva, dedos entorpecidos, demorando 4 segundos para inserir. Seu pulso atingiu 98 batimentos, fadiga crônica de 18 meses no fronte, elevando o tempo de aquisição de alvo em 0,5 segundos. A 9 metros, o tenente liderava o assalto final, baioneta apontada, mas o terreno interveio. Uma rocha solta de 20 quilos rolou sob o peso do grupo, derrubando 2 soldados 1 metro colina abaixo, contusões graves e atraso de 12 segundos. O cerco apertava. Granadas adicionais de 3 unidades explodiram a 4 metros, enterrando Kuznetsov sob 15 centímetros de terra e neve, respiração obstruída por 7 segundos, tossindo 20 mililitros de muco gelado. O pelotão consumiu 150 cartuchos totais nesta fase, mas apenas 4% efetivos, volume sobre precisão em doutrina que falhava contra anomalias isoladas. Kuznetsov emergiu, rifle erguido, mirando o tenente a 7 metros. O disparo seria o 10º, taxa de acerto de 80%, desafiando estatísticas de 12% para Mosin Nagant em emboscadas prolongadas. O silêncio entre explosões carregava gemidos de 8 feridos alemães, corpos congelando a 16 graus, enquanto a colina ecoava 450 disparos inimigos, pressão contínua sem resolução. O último cartucho engatilhou com clique audível a 5 metros, o pelotão pausando por 3 segundos em incerteza alimentada por falta de visibilidade. Às 14h47:38, o clique do ferrolho ecoou por 4 metros na ravina estreita, amplificado pelo vento que agora soprava a 42 km por hora, carregando flocos de neve densos que reduziam a visibilidade a 25 metros. A temperatura mergulhou para menos 17 graus Celsius, congelando o suor e o sangue na pele de Kuznetsov, elevando sua taxa de perda de calor em 18% e contraindo os vasos periféricos nos dedos, que perdiam sensibilidade em 45%. Ele se agachou na fenda de 50 centímetros de profundidade, o Mosin Nagant erguido a 30 graus contra o declive, cano a 53 graus com resíduos de 0,8 gramas de pólvora obstruindo parcialmente o mecanismo de ejeção. O último cartucho de 1942 estava engatilhado. Calibre 7, 62,54 mm com velocidade inicial comprometida em 5% pela umidade acumulada. Seu pulso estabilizou em 96 batimentos por minuto após 3 respirações forçadas, de 8 segundos de inspiração e 10 de expiração.
O pelotão alemão, com 12 homens restantes, pausou a 5 metros da fenda, formação de assalto colapsando em hesitação de 5 segundos. O tenente, a 4 metros à esquerda, com ferimento na coxa sangrando 8 mililitros por minuto, apesar da atadura improvisada, ergueu o braço para sinalizar parada. Binóculo Zeiss, embaçado por condensação, varrendo a escuridão da ravina a cada 2 segundos. Os soldados, espaçados a 2 metros uns dos outros, seguravam fuzis Kar-98K com baionetas de 25 centímetros, dedos entorpecidos, reduzindo a velocidade de recarga em 25%. 2 recrutas de 19 anos, com 4 meses de treinamento básico, tremiam visivelmente. Pulos a 82 batimentos por minuto, interpretando o clique como sinal de múltiplos atiradores. Erro psicológico comum em neblina de combate, onde relatos contraditórios elevavam a taxa de fogo amigo em 14% segundo diários da 17ª Divisão. Kuznetsov mirou o tenente primeiro, centro de massa no pescoço exposto a 35 centímetros de circunferência. Desvio do vento calculado em 5. O 2 graus à esquerda demandando 3, 1 milésimos de correção na mira. Dedos rígidos apertaram o gatilho com 3 quilos de pressão. Tiro às 14, 47, 41. A bala viajou 8 metros em 0,08 segundos, perfurando a traqueia a 2 centímetros da superfície e saindo pela nuca, seccionando a medula espinhal. O tenente caiu para trás sem grito, corpo inerte, rolando 2 metros colina abaixo, rádio BC 611, esmagado sob o peso de 75 quilos, cortando comunicações com o posto de comando por 90 segundos. O pelotão reagiu em fragmentos. Os 4 homens mais próximos imobilizaram-se por 9 segundos, atirando 12 disparos de Kar-98K às cegas na fenda, balas ricocheteando a 0,5 metros da cabeça de Kuznetsov e fragmentando rocha em 1 grama de poeira que irritou seus olhos, reduzindo visão em 10%. Confusão se instalou imediatamente. Sem o tenente, o sargento substituto de 29 anos, com 16 meses de experiência em patrulhas de flanco, assumiu o comando gritando "Feuer, umzingeln!" em voz abafada pelo vento, mas a ordem foi mal interpretada. 2 soldados da ala direita avançaram prematuramente a 2 metros, tropeçando em neve solta de 18 centímetros que cedeu, afundando os 40 centímetros e expondo torsos por 5 segundos. Um deles, com 25 anos e 8 ações prévias, perdeu o equilíbrio e caiu de bruços, fuzil atolando na lama gelada, imobilizado por 12 segundos, enquanto o companheiro o cobria sozinho, desperdiçando 15 cartuchos em fogo ineficaz. O grupo central, agora sem liderança clara, dividiu-se em pares descoordenados. Um par lançou 2 granadas Stillhandgranate, que rolaram 3 metros além da fenda, explodindo a 6 metros e ferindo o lançador no tornozelo com estilhaço de 5 gramas, fratura e hemorragia em 40 segundos, reduzindo a força para 11 homens. Kuznetsov rolou 4 metros para a direita na fenda, estilhaços anteriores na coxa elevando a dor em 22% e limitando o movimento em 20%. O ferrolho estava vazio agora. Rifle inútil por 4 segundos, enquanto ele sacava a Tokarev TT-33 do coldre. Pistola de 85 kg, calibre 7, 62,25 mm, com pente de 8 cartuchos semi-carregado, alcance efetivo de 25 metros em condições ideais, reduzido a 15 pela neve. Ele engatilhou manualmente em 1 segundo, coração a 99 batimentos. Distância para o par exposto, 5 metros. Alvo. O soldado caído, tórax de 50 centímetros exposto. Disparo às 14h47, 52, seguido de 2 complementares em 0,7 segundos cada. A primeira bala impactou o ombro esquerdo, fraturando a escápula. A segunda, o coração, morte por colapso cardíaco em 8 segundos. O companheiro retalhou com 6 tiros de Kar-98K. Um deles raspando a rocha a 20 centímetros do braço de Kuznetsov. Fragmento de 4 gramas cortando a manga e expondo pele ao frio.
A adaptação inimiga veio em ondas irregulares. O sargento ordenou o recuo parcial para 8 metros, formando uma linha de fogo com os 9 homens restantes, consumindo 80 cartuchos em rajadas de 10 disparos por homem, varrendo a fenda em arcos de 20 graus. A MG-42, a 28 metros, com artilheiro temporário de 24 anos e 7 meses de serviço, retomou após reparo, cadência de 150 disparos por minuto, consumindo 120 cartuchos em 8 segundos, mas o vento desviou 15% das balas para além da ravina, erodindo o solo a 2 centímetros da posição de Kuznetsov sem impacto direto. 2 soldados comuns, recrutas de 18 anos com treinamento de 3 meses, hesitaram em recarregar, dedos congelados demorando 6 segundos por pente, expondo-se por 4 segundos cada, e caindo vítimas de erro mútuo. Um atirou no outro na perna durante a confusão, fratura fêmur e retirada gritada, elevando baixas por fogo amigo para 22% nesta fase, estatística que contrariava doutrinas de infantaria alemã para assaltos em montanha. Incerteza crescia, rádios portáteis captavam ecos distorcidos. Offizier Tot, Sniper 3 Meter, versus Gruppe Unterstützung, gerando pânico em 7 segundos, com 3 homens rastejando erraticamente e se separando 2 metros além da formação. O sargento tentou reorganizar, designando 2 pares para flanqueamento a 5 metros laterais, mas o terreno interveio. Uma ravina secundária de 5 metros os separou, forçando o desvio de 3 metros que os expôs ao vento cruzado. Um soldado de 26 anos escorregando em gelo de 10 centímetros e fraturando o punho ao cair, imobilizado por 20 segundos. Kuznetsov, agora sem munição no Mosin, mirou com a Tokarev o flanqueador exposto a 4 metros, série de 3 disparos às 14, 48, 15... O primeiro impactando o joelho direito, rompendo ligamentos. O segundo, o abdômen, hemorragia interna. O terceiro, o crânio, morte instantânea. O par companheiro retaliou com 10 tiros, balas traçando linhas a 3 metros do torso de Kuznetsov, uma delas perfurando o casaco no ombro esquerdo com corte de 5 centímetros, sangramento mínimo de 5 mililitros por minuto. Escalada de pressão. O pelotão, reduzido a 8 homens, fechou para 6 metros em assalto corpo a corpo, baionetas à frente, consumindo 60 cartuchos restantes em fogo supressivo. A MG-42 avançou 10 metros sob cobertura, bipé afundando na neve e limitando cadência a 900 disparos por minuto. Mas falha no mecanismo de gás por frio congelou o artilheiro por 15 segundos. Dedos inoperantes em 50%. Relatos contraditórios pelo rádio. Ausência de confirmação do posto de comando, devido ao rádio esmagado. Alimentaram paranoia. Um soldado interpretou sombras como reforços soviéticos, atirando 8 disparos em rocha vazia e desperdiçando munição final. 2 homens, sem experiência em combates próximos, avançaram descoordenados, um tropeçando em corpo do tenente e caindo 8 metros. Baioneta cravando no próprio pé com perfuração de 4 centímetros, infecção projetada em 30% no frio. Kuznetsov sacou a faca de combate de 15 centímetros do cinto, corpo pressionado contra a rocha, fadiga de 7 minutos de engajamento, elevando o tempo de reação em 6 segundos. O primeiro assaltante chegou a 5 metros às 14, 48, 42, baioneta estocando a fenda. Kuznetsov desviou com o cano da Tokarev, contra-atacando com corte no antebraço exposto, seção de 6 centímetros na artéria radial, sangue jorrando 25 centímetros antes de congelar. O soldado recuou gritando por 9 segundos, colapsando por perda de 200 mililitros de sangue. O segundo, a 1 metro, errou o golpe por tremor. Baioneta raspando rocha, permitindo a Kuznetsov um tiro final da Tokarev no peito, impacto rompendo costelas e perfurando pulmão, morte por afogamento em sangue em 12 segundos.
O pelotão, agora com 6 homens, recuou 4 metros em desordem, sargento ordenando retirada sob fogo da MG-42, que consumiu os últimos 80 cartuchos em 10 segundos, suprimindo a área, mas sem alvos confirmados. Baixas totais: 26 de 32 iniciais. Taxa de 81% neutralizada por um atirador isolado em 11 minutos, desafiando doutrina militar alemã, que previa supressão de snipers em 6 minutos com infantaria mecanizada. O sargento transmitiu o relatório final via rádio reserva. Find contact, Verlust 80%, Rückzug. Kuznetsov com 350 ml de perda sanguínea total e hipotermia incipiente a 2 graus corporais, observou a retirada pela fenda, silêncio retornando pontuado por gemidos de feridos a 10 metros. A colina, com 650 disparos inimigos e letalidade de 4%, carregava 9 corpos congelados. Guerra continuando além da ravina. Às 14h48:55. O recuo do pelotão alemão se materializou em passos irregulares de 0,4 metros por segundo. Os 6 homens restantes arrastando feridos com intervalos de 2 metros. Fuzis Kar-98K baixados a 45 graus para cobertura mínima. O vento de 42 km por hora carregava o cheiro de cordite e sangue coagulado a 15 metros. Flocos de neve aderindo aos uniformes úmidos e reduzindo a visibilidade para 20 metros na ravina principal. A temperatura em menos 17 graus Celsius congelava o solo exposto, formando crostas de 5 centímetros que rangiam sob botas de 2 kg cada. Kuznetsov permaneceu agachado na fenda de 50 centímetros Tokarev TT-33, com pente vazio após 8 disparos, calibre 7, 62,5 mm esgotado, cano a 40 graus com resíduos de 0,3 gramas, obstruindo o extrator. Sua mão esquerda sangrava 6 ml por minuto do corte de 2 centímetros. Pressão manual com o casaco improvisado, limitando a perda total a 380 mililitros. Pulso em 94 batimentos por minuto, visão embaçada por poeira e sangue reduzida em 15%, ele contava os silhuetas recuando. 6 efetivos, 2 feridos graves arrastados e taxa de sobrevivência de 19% de uma formação inicial de 32 homens. O sargento substituto, a 8 metros durante o recuo, ativou o rádio reserva de válvula EF-89, transmitindo coordenadas precisas para o posto de comando a 2,5 km. Sniper isoliert, posição Ravine Nord, Verlust 81%, Verstärkung. A resposta veio em 35 segundos. Reconhecimento formal da ameaça como anomalia tática, com um pelotão de reserva da 17ª Divisão, 28 homens equipados com 2 MG-42 de 11, 6 kg cada, calibre 7, 92 em 57 mm, taxa de fogo de 200 disparos por minuto e um morteiro de 80 mm W-34 de 62 kg, alcance de 400 metros, mobilizado para eliminação organizada, tempo estimado de chegada em 6 minutos. O pelotão recuado se reagrupou a 25 metros da base da colina, formando um perímetro defensivo de 10 metros de raio com trincheiras improvisadas de 30 centímetros de profundidade na neve, consumindo 40 cartuchos restantes em patrulhas circulares a cada 20 segundos. O sargento cometeu o erro inicial. Subestimou a mobilidade do atirador isolado, posicionando sentinelas a intervalos de 4 metros que ignoravam ravinas laterais de 1 metro, onde ecos de vento amplificavam sons falsos. Kuznetsov se arrastou 2 metros para uma saída secundária da fenda, joelho direito inchado pelo estilhaço, limitando o deslocamento a 0,2 metros por segundo, dor irradiando em pulsos de 3 segundos. Ele sacou a faca de combate de 15 centímetros, lâmina de aço carbono com 0,2 milímetros de oxidação do frio, e cortou um arbusto congelado de 25 centímetros para cobertura adicional. Respiração: 5 segundos de inspiração, 11 de expiração. Coração a 91 batimentos. A 18 metros, um sentinela alemão de 23 anos,
com 5 meses de serviço em guarnições estáticas, varria a ravina com binóculos Zeiss, mas o nevoeiro de neve desviou o foco por 4 segundos, permitindo a Kuznetsov um avanço silencioso de 2 metros. O contraste era palpável. Um homem exausto contra uma máquina de guerra que mobilizava reservas. Silêncio da colina contra o crepitar distante de rádios, ativando protocolos de contenção. Ele calculou o tempo. 4 minutos até reforços, suficiente para reposicionamento em 50 metros leste, onde uma rocha de 1,5 metro oferecia ângulo de 20 graus sobre o perímetro inimigo. A reação inimiga escalou às 14, 49, 20. O sargento ordenou sondagem. 2 batedores rastejando a 0,3 metro por segundo para a fenda, intervalos de 1,5 metro, fuzis apontados para a frente com baionetas fixadas. Mas o terreno traiu. Uma crosta de gelo de 12 centímetros cedeu sob o primeiro batedor, afundando 25 centímetros em lama semicongelada, emitindo estalo audível a 10 metros. O segundo hesitou por 3 segundos, expondo o flanco. Kuznetsov, agora a 15 metros, lançou uma pedra de 0,1 kg a 8 metros à direita, distraindo o par por 2 segundos. Tática de rotina de 12 emboscadas prévias no fronte sul, onde distrações simples elevavam taxa de exposição em 25%. O batedor exposto ergueu o fuzil. Kuznetsov avançou em silêncio, faca erguida a 45 graus. Distância, 4 metros. Ele golpeou o pescoço exposto em 0,9 segundos, seção de 5 centímetros na carótida, morte por hemorragia em 15 segundos, corpo arrastado para a ravina sem alarme imediato. O companheiro, alertado pelo gorgolejo, atirou 5 disparos às cegas, balas desviando 1 metro da posição real devido a pânico, pulso a 110 batimentos. Confusão no perímetro, relatos pelo rádio. Bot Tot, Sniper Active versus Falscher Alarm, Echo, geraram hesitação de 12 segundos, com o sargento dividindo 5 homens restantes em vigilância dupla, erro que deixou o flanco leste desprotegido por 8 metros. A pressão aumentou com a chegada parcial de reforços. Às 14h50, 15, um esquadrão de 12 homens do pelotão reserva emergiu a 300 metros, carregando a primeira MG-42 montada em trenó de 5 quilos, fita de 250 cartuchos carregada. Eles se posicionaram a 200 metros da base, varrendo a colina com rajadas iniciais de 50 disparos, consumindo 100 cartuchos em 10 segundos, erodindo 2 centímetros de solo na crista, mais 150 metros afastados da ravina devido a coordenadas imprecisas do rádio esmagado. O sargento adaptou, ordenou fogo de cobertura com os 4 homens no perímetro, 60 disparos totais, mas apenas 7% efetivos contra sombras, desperdiçando munição em doutrina que priorizava volume em 80% das operações de caça no Cáucaso. Kuznetsov alcançou a rocha a 50 metros leste, às 14h50. 45, corpo coberto por 10 centímetros de neve para camuflagem, fadiga crônica de 14 meses, elevando o tempo de recuperação em 20 segundos. Ele observou o esquadrão reserva através de fenda de 5 centímetros. 12 homens em formação de assalto, espaçados a 3 metros, avançando a 0,5 metros por segundo, com o morteiro sendo posicionado a 150 metros. Incerteza crescia no inimigo. O sargento relatou Einzelner Schütz, Abermobil, contrariando expectativas de ninho fixo, gerando paranoia. Um soldado de 20 anos congelou por 6 segundos, interpretando o vento como movimento, atirando 4 disparos em arbusto vazio. O esquadrão cometeu erro plausível. O artilheiro do morteiro, com 9 meses de treinamento, calculou elevação errada em 3 graus devido ao vento. Primeiro projétil de 5 quilos caindo 40 metros além da rocha. Cratera de 1 metro de diâmetro, escavando solo, mas sem impacto. A tentativa de eliminação organizou-se em fases. Às 14h51, 10, o esquadrão dividiu-se.
8 homens flanqueando pela direita a 100 metros, 4 com a MG-42 suprimindo a 120 metros. O morteiro preparou segunda salva. Tubo de 80 mm elevado a 25 graus. Alcance ajustado para 180 metros. Kuznetsov se reposicionou deitado, faca guardada, mãos nuas para silêncio. Respiração controlada. Ele calculou. Avanço inimigo chegaria em 3 minutos, mas falhas humanas interviriam. Rotina de prática repetitiva em 500 simulações de evasão durante o inverno de 1942 afinara sua detecção de padrões. O flanco direito tropeçou em ravina de 2 metros não mapeada, 2 soldados afundando 35 centímetros, atraso de 25 segundos e exposição de 10 metros. O sargento, integrando-se ao esquadrão, ordenou granadas. 6 Steel Hand Grenade lançadas a 80 metros, arcos de 25 metros, 3 explodindo prematuramente por fusíveis úmidos, ferindo um arremessador no braço com estilhaço de 2 gramas. Hemorragia e imobilização por 45 segundos. Escalada continuou. A MG-42 abriu fogo às 14h51, 45, 100 disparos por minuto varrendo 100 metros quadrados, consumindo 150 cartuchos em 12 segundos, mas o bipé congelou a 2 graus, desviando 18% das balas para o flanco esquerdo e causando fogo amigo. Um soldado ferido na perna por ricochete de 1 grama, fratura e retirada. O morteiro disparou o segundo projétil às 14h52, impacto a 20 metros da rocha, onda de choque deslocando Kuznetsov, 3 metros, e cobrindo-o com 5 centímetros de terra, corte na mão esquerda, aprofundando em 1 centímetro, sangramento de 8 mililitros por minuto. Ele rolou 1 metro para a cobertura, pulso a 97 batimentos. O inimigo aprendeu tarde. O sargento ajustou coordenadas para terceiro tiro, mas o esquadrão, agora com 10 efetivos após baixas, hesitou por relatos contraditórios. Ist Weg versus Noch in der Falle, gerando 20 segundos de pausa, consumindo 80 cartuchos em fogo disperso. Falha parcial da eliminação se concretizou às 14h52, 30. O terceiro projétil do morteiro errou por 15 metros devido a vento cruzado de 5 graus, explodindo na ravina vazia e matando um batedor alemão por estilhaço no abdômen. Hemorragia interna em 50 segundos. A MG-42 superaqueceu após 200 disparos, cano a 280 graus travando por 40 segundos. Artilheiro queimando a mão em 2 graus, perda de 25% de função. O flanco direito, fechando para 60 metros, dividiu-se em erros. 3 soldados comuns, com 6 meses de serviço, escorregaram em neve de 15 centímetros, fraturando tornozelos e expondo o grupo por 10 segundos cada. Baixas por terreno, representando 20% das casualidades em relatórios de outono de 1943. Kuznetsov, invisível na camuflagem, observou a retirada desordenada. O sargento ordenou recuo a 100 metros para reavaliação, transmitindo Zielent kommen, Verluste 25%, Neuplanung, números finais frios. Do pelotão original, 28 neutralizados em 14 minutos por um rifle Mosin Nagant de 1891 e armas secundárias, taxa de letalidade de 88%, desafiando doutrina da Wehrmacht que previa 15% em caças a snipers isolados no Cáucaso. Reforços adicionais mobilizados, mas a colina silenciou. Corpos de 11 alemães congelando na neve a menos 17 graus. Guerra prosseguia além da ravina.